Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado e hoje vamos dar início à parte 4 do nosso curso de tubulações industriais. Muito bem, então hoje nós vamos continuar falando dos materiais, né? Essa é a última parte do curso que nós vamos falar sobre materiais, né? Materiais constituintes, né? Os materiais de construção desses tubos, né? E falaremos especificamente dos plásticos, né? Os tipos de plásticos. Bom, existem basicamente duas famílias mais importantes, né? De plásticos que são utilizados na construção de tubulações. Primeiro são os termoplásticos, né? Que são polímeros de cadeia linear. E esses termoplásticos eles têm uma propriedade de amolecer com o aumento da temperatura até atingirem a fusão, né? E graças a essa propriedade ele pode ser refundido e reaproveitado. Eles são usados em tubulações de diâmetro até 1,20 m. Revestimentos anticorrosivos aplicados internamente em tubos de aço, né? Que são os revestimentos internos de tubulações de aço. E também existe o material termoestável, né? Que também é chamado de termofixos, né? São polímeros de cadeia ramificada. Eles amolecem superficialmente, modificando a estrutura da cadeia do polímero, mas não podem ser reestruturados. É diferente desse anterior aqui, ele não se restaura, né? Você não consegue reaproveitar ele uma vez que ele tiver a sua estrutura afetada. Eles são usados em quaisquer diâmetros e para quaisquer revestimentos anticorrosivos. E aí existe uma norma, a ASME B313, que proíbe o uso de plásticos não reforçados para serviços cíclicos e só permite o emprego para fluidos inflamáveis no caso de tubulações subterrâneas. Bom, exatamente porque o serviço cíclico, né, ele vai causando uma deformação e, obviamente, essa deformação, né, vai afetando a estrutura, a estrutura do material e pode ser irreversível, né, dependendo do nível que ela for afetada. Bom, lembrando que plásticos eles têm uma alta resistência à corrosão, né, mas ela não está totalmente livre da corrosão, né? E também lembrando que os plásticos, diferente dos metais, eles têm, em média, uma resistência mecânica bem inferior, né? Os tubos metálicos têm uma resistência mecânica bastante superior, mas também devemos lembrar que o avanço da engenharia de materiais, da nanotecnologia, né, está proporcionando materiais plásticos, né, poliméricos, cada vez mais resistentes, né? Então, não se espantem se vocês encontrarem por aí na literatura especializada materiais, né, com altíssima resistência à tração, à torção e etc, né? E uma outra coisa que eu gosto sempre de falar com os alunos, com os ouvintes, é sobre normas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Todas essas normas que eu coloco aqui, gente, a gente está aqui em 2020. Eu elaborei esse material em 2018 e eu estou gravando isso aqui em 2020. Isso vai ficar aqui no YouTube, né, por não sei quantos anos, indeterminadamente. Pode ser que daqui a 10 anos, 5 anos ou 10 anos, você assista esse vídeo aqui e essas normas possam ter sofrido alterações. Então, fique muito atento, não só no meu curso, mas como qualquer outro curso que você for assistir, qualquer aula, tudo que for preço, tudo que for norma, tudo que for quantidade, percentual, você preste muita atenção, que essas coisas normatizadas, né, elas podem sofrer alterações. Então fique muito atento aí, se na ocasião que você estiver assistindo o curso, se essas normas estão válidas, ok? Então vamos lá. E vamos falar um pouco dos termoplásticos. Afinal de contas, eu falei o quê? Das duas famílias, os termoplásticos e os termoestáveis ou termofixos. Então, falando especificamente dos termoplásticos. Temos aí o polietileno, né, que é mais leve, mais barato dos termoplásticos. Ele tem uma resistência a ácidos minerais, álcalis e sais.
Ele tem uma fraca resistência mecânica, ele suporta de 20 a 35 megapascal de pressão, e o uso na faixa dele também tem uma certa limitação, de menos 30 a 80 graus Celsius e pressões moderadas. Eles são divididos em baixa, média e alta densidade, né, sendo que esse de alta densidade são melhores e mais resistentes. Aí nós temos também uma outra categoria, né, o PVC, o cloreto de polivinil, que é o que é mais utilizado, né, nessa categoria, né, o de maior uso industrial. Tem uma resistência à corrosão equivalente ao polietileno, qualidade mecânica sensivelmente superior do polietileno. Sensivelmente significa ligeiramente, né, superior. Uso na faixa de menos 40 até 65 graus Celsius é a média. Empregados em redes de água, esgoto e álcalis. Fabricam-se PVC rígido com revestimento externo em camadas sucessivas de resina de poliéster e fibras de vidro enroladas justamente para conferir uma maior resistência mecânica, né? E aí temos o ABS também, acrílico, butadieno, estireno e o acetato de celulose. São semelhantes ao PVC, são usados para tubos rígidos de pequeno diâmetro, né? E os termostáveis, desculpa, passei muito rápido, né? Só para vocês darem uma olhada aí nesse ABS. Né? E aí os termostáveis, que são aqueles termofixos, né, que eu falei lá no início da aula. Aí nós temos algumas famílias importantes, o epóxi, usado para tubos de grande diâmetro, até 900 milímetros. Ele tem uma boa resistência à corrosão, queima lentamente, isso é uma coisa interessante, uma propriedade interessante nessa a forma, se ele queimar, né, ele não pega fogo, né, de uma vez só, né, ele queima mais lentamente. Empregado até 150 graus Celsius. E a família dos poliésteres, que são semelhantes ao epóxi, trabalham até mais ou menos 93 graus Celsius. Preste muita atenção nessas temperaturas também, que isso aí são faixas, tá? São médias. Aí você vai ver um artigo aí numa revista especializada, aí você vai, poxa, mas eu vi um poliéster aqui que suporta 100 graus Celsius. Preste muita atenção que isso daqui são linhas gerais. O curso, ele é um curso generalista, ele não é um curso específico, tá, pessoal? Então, eu estou colocando aqui o que diz a literatura em termos generalistas. Se você for começar a se aprofundar em materiais, você vai encontrar propriedades muito específicas. Isso tudo são médias, tá? Usados para reforçar externamente os tubos de PVC, né? Lembra que eu falei dos tubos de PVC? Então, ele pode fazer esse reforço externo do tubo de PVC. E aí, falando um pouco, né, do PVC, né, que acho que é o material que nós mais conhecemos, que mais utilizamos, que você vai lá na loja de materiais de construção, né? Vamos falar um pouquinho mais dele, já que ele é o mais famoso, né, um dos mais famosos. Para mim é o mais famoso de todos, né, o policloreto de vinila. São tubos e conexões para a condução de água fria, com temperatura de trabalho a 20 graus Celsius. É o material mais utilizado nas instalações hidráulicas residenciais. E há dois tipos de linhas de produto: PVC soldável e PVC roscável. Lembrando que as empresas, elas constantemente se inovam, elas constantemente se atualizam nas suas tecnologias e nos seus materiais. Pode ser que existam PVCs, né, diferentes desses, né, categorias diferentes, mas esse é o clássico, esse é o que a gente mais encontra por aí. É aquele que você vai aí numa loja de rua, de esquina, você vai encontrar. O PVC soldável utiliza adesivo em uma solução limpadora para fazer a união dos tubos com as conexões geralmente de cor marrom, enquanto que o roscável utiliza uma tarraxa para fazer a rosca na ponta dos tubos e aquela fita veda-rosca para fazer a união dos tubos com as conexões, geralmente são da cor branca. Então temos aí o PVC soldável, né, que é da cor marrom, que para você acoplar um no outro você utiliza, né, uma solução, um adesivo, né? E aqui é o roscável, né, pelo próprio nome, é meio óbvio, né? Você usa aquela fita aqui, né, aquela fita veda-rosca, fita teflon, né, justamente para poder conectar uma tubulação na outra, né? E os diâmetros mais comuns são 20 mm, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110 milímetros. Bom, e o CPVC, o policloreto de vinila clorado. É um
uma subcategoria, né? São tubos e conexões de alta resistência mecânica e à corrosão, indicados para água fria e água quente, com temperatura de trabalho de 70 e máximo de 80 graus Celsius. Então nós temos aí esse modelo aí, o CPVC. Que esteticamente, assim, não digo nem esteticamente, né? Visualmente, né? Nem é tão diferente do anterior, né? E o PPR, polipropileno copolímero random. São polímeros e conexões unidos por termofusão a 260 graus Celsius, formando uma tubulação única, sem risco de vazamentos e sem a utilização de colas para fazer roscas. São indicados principalmente para água quente e dispensa o isolamento térmico. Que é esse daí, essa tubulação aí vocês já devem ter visto, talvez, por aí. Ele é uma tubulação única, né? Muito bem. Aí tem uma linha também de PVC de esgoto. PVC esgoto se divide em duas categorias. O normal, né, na cor branca, e uma série reforçada na cor cinza claro. E os diâmetros mais comuns são de 40, 50, 75, 100, 150 e 200 milímetros. Então temos aí o PVC esgoto, aquele tubulão grandão, né, que você vê por aí nas lojas de materiais de construção, né? Esse daí é o chamado PVC esgoto. Né? Aqui tem a linha cinza, né? Cinza claro. Bom, pessoal, muito obrigado. Cursos, eventos, palestras, mentoria, consultoria, pode entrar em contato, rdmac.2018@gmail.com. Lembrando que esse curso, né, esses cursos que eu estou colocando, né, vocês podem, né, fazer os contatos aí até pelos próprios comentários, né, e eu vou respondendo conforme a demanda me permitir, né, porque afinal eu também trabalho em outras instituições, enfim, eu tenho outras atividades além dessa, mas sempre um prazer responder a todos que demandam, né, suas dúvidas. Então, fique à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.